Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagens de Luz. Estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem, e hoje comigo novamente tenho a honra e prazer de receber nossa querida dirigente, Fios. Prazer é meu estar aqui mais uma vez para a gente refletir um pouquinho sobre essas lições que Emmanuel nos trouxe nesse livro tão importante. Chegamos ao capítulo 121. Sim. Você poderia nos dizer qual que é o título dele e a qual frase ele se refere? O título é Chamamento ao Amor. E a frase que está na segunda carta de Pedro, o trechinho que foi que Emmanuel destacou aqui é: e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade. Essa segunda carta de Pedro, diz os estudiosos que ela foi escrita já no final dos tempos de Pedro, aqui ele já estava pressentindo, ele já havia sido avisado que os dias dele estavam por findar aqui, né? E aí ele tinha uma preocupação com o porvir, né, da casa do Cristo, que lhe foi confiada para que ele edificasse essa casa, né? E os ensinamentos do Cristo, né? E aí ele escreve essa carta com o objetivo de alertar aos já cristãos nessa época, né, que eram os filiados, né, os que se converteram aos ensinamentos do Cristo. Ele escreve essa carta num contexto assim de que eles tivessem cuidado para não ser subtraído pela corrupção e a concupiscência, que seria assim a ganância, né, o dinheiro, o poder, né, que estava se alastrando pelo mundo, que já fazia parte da consciência de algumas pessoas, essa necessidade do ter e do poder, né? E Emmanuel, ele começa tecendo considerações a respeito da inteligência, né? Da inteligência por si só. Por si só, né? Que aí no começo, né, ele fala sobre a importância, né, de você ter essa inteligência e que ela desenvolve a ciência, né? Essa inteligência que desenvolve a ciência, mas só a inteligência não edifica a pessoa, né? Que além da inteligência ele precisa colocar o amor ali, né? O afeto. E aí ele começa a escrever, né? Sobre conhecimento elevado, né? Muitas pessoas, muitos enviados, muitos espíritos nessa condição vieram para alavancar a ciência, o conhecimento, mas se perderam quando se tratava de olhar para o próximo, olhar para a comunidade, olhar para o planeta em si, né? E aí acabaram construindo e deflagrando grandes guerras, grandes divisões, né? Que tudo estava relacionado ao dinheiro e ao poder. Normalmente nós fazemos uma analogia, né? Nós dizemos que o anjo tem duas asas, né? Uma asa seria da sabedoria e outra asa seria da moral. Exato. Né? E por que essas duas asas e por que elas têm que estar em harmonia? Pois é, a gente observar um pássaro, por exemplo, as duas asas têm que estar em harmonia para ele poder alçar voos mais longos, né? E a gente só vai conseguir alçar voos mais longos para mundos mais ditosos a hora que a gente estiver em equilíbrio nessas duas asas. A gente vai ter que desenvolver as ciências e vai ter que desenvolver a moralidade, o amor, essa parte que Jesus veio nos ensinar, né? E é isso que a doutrina espírita
ensina também, né? A doutrina espírita Kardec sempre ressalta isso, né? A necessidade de nós nos aprimorarmos e intelectualmente e moralmente. Tem até uma frase de Kardec que fala, né? Direcionando aos espíritas, mas que cabe a todo mundo, né? Espírita, amai-vos e instruí-vos. Então, desenvolvermos o amor, a fraternidade, a paciência, a tolerância, o respeito, mas também nos instruímos, né? Também vamos buscar a sabedoria, buscar a ciência, né? Isso é muito importante para o equilíbrio dessas duas raças. Mas Emmanuel, ele nos diz que, desenvolvendo, né, esta frase de Pedro, ele vai tecendo considerações a respeito da inteligência por si só, mas depois ele vai falando dessa temperança que está nesta frase, né? E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. Como se esses três elementos, ciência, temperança e paciência, não fossem suficientes. Ele até aqui mais para frente ele fala sobre a diplomacia, né? Que às vezes a diplomacia entre os países ela tem um quê de tolerância, de paciência, um falar, né? De paciência mesmo, de espera, mas uma paciência falsa, né? Porque quando se trata de poderes entre países, entre nações, existe ali um jogo. Então, talvez ele fala, eles estão colocando em banho-maria para que no momento em que aquele país, aquele momento oportuno, né? Se faça a guerra, se faça a contenda, né, entre países. Então, a paciência e sem a piedade, sem o amor, ela vai cair na ignorância, no desejo de poder, né? E na falta de respeito com o mais fraco. Então, e daí que entra o Evangelho de Jesus, né? Porque o Evangelho de Jesus, ele nos trouxe novos ensinamentos, né? Não se contenta só com a ciência, só com a temperança ou só com a paciência. O Evangelho nos traz o desenvolvimento, né? A prática do amor, do perdão, né? Do acolhimento a todos, né? Um dia ainda seremos uma só nação, mas enquanto ainda houver esse desejo do poder, do ter mais, ainda haverá muita dor, muito sofrimento, muitas guerras, como as que estão acontecendo agora, e a gente olhando de longe acha completamente sem sentido, sem cabimento. E uma coisa assim, parece que tão infantil, tão sem razão de ser, né? De se aniquilar o país, destruir pessoas por conta de um pedaço de terra ou de um comando, né? De assumir o poder do planeta. É isso que certas nações buscam, né? Controlar o planeta todo, né? É interessante notar que este ensinamento parece extremamente atual, né? Como sempre sempre são os ensinamentos de Jesus, porque segundo o que a gente está aprendendo aqui, a inteligência ela precisa ser acompanhada da moralidade. Sim. Mas nos parece que o mundo de hoje tem avançado bastante em inteligência e talvez a moralidade esteja sendo deixada de lado novamente. Novamente a gente está sendo negligente, né, com os ensinamentos de Jesus que veio há 2000 anos e a gente acabou deturpando, entrando em outro caminho e a gente não está tomando a devida atenção para esse Evangelho Salvador mesmo, né, que veio para unir, não para dividir, como acontece ainda nos nossos dias. Pois é. Então, já partindo para a conclusão deste capítulo, né, que trouxe
nessa balança, né, entre a ciência, a temperança, a paciência, a piedade. Vamos ver como que Emmanuel conclui este texto. Não vale a ciência sem temperança, e toda a temperança pede paciência para ser proveitosa. Mas para que esse trio de forças se levante no campo da alma, descerrando-lhe a suspirada ascensão aos mundos superiores, é necessário que o amor esteja presente, a enobrecer-lhe o impulso de vez que só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente e santificar o porvir. Somente o amor é que vai nos salvar, que vai nos levar ao mundo que a gente tanto espera, né? Ditoso e de felicidade. Então, se queremos evoluir em verdade, se queremos ir para planos realmente superiores, devemos aliar a ciência, a temperança, a paciência com o amor. Com o amor, exatamente. Muito obrigado por ter comparecido, dirigente, a mais este programa. Espero que venha mais vezes. Com certeza. Este foi mais um Mensagem de Luz. Esperamos vocês no próximo programa.